a dona Mercedes Mata, meus tios, irmãos da minha mãe, todos músicos, todos pianistas. Eu sou de uma família de pianistas. E cresci vendo e ouvindo meus familiares tocando a vida inteira, convivendo com música. Então eu não tive muita opção, né? Na verdade, a vida me levou para a música naturalmente. O que foi mais direcionado na minha carreira foi a minha mãe ter escolhido eu tocar flauta ao invés de tocar piano, né? Porque a família é toda de pianistas e eu sou o mais novo, sou o caçula da família. Então eu tive o privilégio de poder escolher o que tocar, né? E aí minha mãe me deu uma flauta doce de presente quando eu tinha 5 anos de idade. Eu já assoviava com 1 ano de idade, então a flauta doce, que aliás é essa aqui, cara, cadê? Eu tenho ela aqui comigo ainda. Relíquia, né? Aí, aqui, ó. Olha que beleza. Aí, ó. Relíquia. Uma flautinha doce da Foi. Yamaha. Essa foi com essa flautinha aqui que eu fiz a minha vida, na verdade. Tem 51 anos de idade essa flauta aqui. Caramba, muito. E a partir daí a coisa começou a andar. Eu comecei a estudar, eu me identifiquei muito com o instrumento, na verdade, porque era uma extensão do que eu fazia, de assoviar, né? E aí, com 8 anos, eu me profissionalizei. Foi o primeiro trabalho profissional que eu fiz, foi com 8 anos de idade. E a partir daí, estou com 56 agora, tenho 48 anos de profissão, na verdade. E aí eu só apoio, né, cara? Você viver numa família de músicos, né? É como você ser advogado vivendo numa família de advogados, né? Ser médico numa família de médicos e tal. Eu tive apoio total, tanto eu quanto meus irmãos, né? Para desenvolver a minha vontade, meu talento, a minha musicalidade, as coisas que já estavam inerentes a mim, né? Eu fui aprimorando isso, né? E aí é que vem o apoio, né? Porque a família toda te dá a estrutura para você poder estudar, para você ter uma oportunidade, né? Aproveitar as oportunidades, né? Que aparecem. Então, assim, eu tive muita sorte nesse sentido de viver numa família de músicos, né? Meu pai não era, meu pai era economista, trabalhava em outra coisa, mas ele que financiava as loucuras da família, né? Então, na verdade, ele teve um papel protagonista no sucesso da mulher, dos filhos e tal. Então é isso, na verdade meu começo foi esse, foi um começo de muito estudo, de muita dedicação, de muito trabalho, muita entrega, né? Para o que a gente estava querendo fazer, sem deixar de ser criança, sem deixar de jogar bola, de andar de bicicleta, de fazer as coisas que uma criança faz. Eu tinha uma rotina que dentro dessa rotina eu tinha o meu estudo de instrumento, que era muito legal, cara. Na verdade, agregou muito, né, na vida, porque a música é agregativa, né? A música forma caráter, a música é socializadora, né? Então foi muito legal, foi uma infância muito positiva. Você falando da sua trajetória, né? Igual você mesmo mencionou, são 46 anos de muita dedicação. Desses 46 anos, alguns desses anos você compartilhou com nós, né, de casa, com o público de casa, o seu talento, a sua irreverência lá no programa do Jô, quando em 1990 você é convidado a integrar, né, o programa do Jô. Eu só queria, Derico, que você também explicasse para a gente aquela formação, né? Começou um quarteto, depois virou um quinteto, depois foi um sexteto, depois voltou um quarteto. Voltou o quarteto. Como que foi? Como que surgiu a banda e como que vocês se formaram em si? Olha, quando o Jô começou, ele tinha a ideia de fazer um programa de entrevistas com música ao vivo, né? Então, teoricamente, ele tinha um programa na cabeça que ele precisava realizar, encontrar um empresário
da área de comunicação que comprasse essa briga para lançar um programa diário de entrevistas com música ao vivo. Ele saiu da Globo por isso, porque a Globo não achava que era factível, sei lá, interessante, e o Silvio Santos topou, né? Levou ele para lá, numa jogada, além de tudo, além de cultural, de artística, uma jogada de marketing impressionante do Silvio Santos, que levou, além do Jô, que era um cara que, na época, em 1988, ele foi para o SBT, né? Não, minto, em 86 ele foi para o SBT. Ele ficou 2 anos fazendo programa de humor, que era o Vejo Gordo, até ele conseguir estruturar o programa do Jô, que era o Jô Soares 11h30, né? Começou como o Jô Soares 11h30. Nesse período, ele era o topo da cadeia alimentar, né? O cara, um dos artistas mais bem pagos da televisão, tinha uma carreira ascendente, estava com 40, não tinha nem 50 anos de idade. E o Silvio Santos bancou. Ele levou, além de tudo, um monte de patrocinador novo para o SBT, né? Então, além de tudo, foi uma jogada de financeira, né? Para o SBT. Foi muito importante ter parceiros comerciais do quilate que o Jô levava, né? Então, tudo isso foi muito interessante para o SBT, foi muito mais interessante também para o Jô, que conseguiu realizar o trabalho dele. E aí, o que aconteceu? Quando ele entrou no SBT, a parte de estrutura da produção, direção, né, levou o Willem, levou o Max, levou o Wilton Marques, levou a Adileia Frati, levou um monte de gente que trabalhava com ele na Globo, levou para o SBT. E a parte musical, o SBT já tinha isso, né? O SBT já tinha 2 orquestras com as quais o SBT trabalhava os seus programas, né? Show de Calouros, Qual é a Música, eram vários programas do SBT que o casting era do próprio SBT, que eram músicos contratados, né? Da orquestra do Mestre Zezinho e da orquestra do Osmar Milani, eram 2 maestros. Então, o que aconteceu? Quando o João entrou no programa, que ele fez o programa, a parte musical, o SBT ofereceu, olha, nós temos aqui músicos tal, que trabalham na própria orquestra. Então, o Bira, o Miltinho, o Rubinho, eram músicos que trabalhavam já no SBT. Então, eles foram relocados para fazer parte do programa do Jô também, né? Eles não deixaram de fazer o Silvio de domingo e gravavam o Jô de segunda, terça e quarta. O único que foi de fora foi o maestro, que então era um outro, mas não era o Osmar Baruti, que depois foi fazer parte do programa, era o maestro Edmundo Villani Cortes, pianista. Então o quarteto do programa Jô Soares 11h30 era o maestro Edmundo Villani Cortes no piano, o Bira no contrabaixo, o Rubinho na guitarra e o Miltinho na bateria. Fizeram 1 ano de programa assim. No final do ano, o Jô perguntou para a galera, eu queria aumentar o quarteto para quinteto, botar um cara de sopro, porque não tinha sopro, né? Era guitarra, piano, baixo, bateria. Aí cada um foi atrás dos seus, tal, e o Edmundo, maestro, tem um filho chamado Ed Cortes, saxofonista, amigo, irmão meu. A gente toca junto, tem banda e tudo. Da época já tocava. Tá? E foi pro filho dele, pô, lógico, né? Ó, Ed, o Jô tá pedindo um saxofone, pô, vai lá, né? Aí o Ed falou, não quero, porque tava indo viajar, tava fazendo outras coisas e tal. Chama o Derico. E o maestro Edmundo me conhecia como flautista de música erudita, porque eu tocava música erudita, fazia recitais, tocava com orquestra e tal. E tocava muita música desse maestro Edmundo Villani Cortes, que é compositor também. Mas o Derico toca flauta. O Ed falou, não, ele tá tocando sax agora, já faz um tempo. Chama ele, o João vai gostar dele, que ele tem uma cara meio de bobão, tal, fala umas bobagens, né? E o Edmundo me ligou. Na época, eu tava casado, eu tinha 1 ano e meio de casado, quase 2 anos de casado, tava com 22 anos de idade, e não tinha telefone, tava aquela coisa de começo de vida e tal, trabalhando à noite, dando aula e fazendo meus corres, né?
E eu estava casado e eu assistia o programa do Jô Soares 11h30 toda noite, praticamente, né? Porque eu falava, pô, puta programa legal, né, cara? Tem música ao vivo, instrumental, cara, né? Fazendo um monte de entrevista legal. E o quarteto tocando. E eu olhava o quarteto e falava, porra, tá faltando um instrumento de sopro aí, né, cara? Sério, Só cara. que, bicho, os caras tudo já velho de guerra lá, tudo macaco, né, velho e tal. E eu, 22 anos de idade. E eu falava, minha mulher Regina, né, tava grávida, minha mulher tava grávida. E eu falava, puta, sabe quando que eu vou entrar num programa desse? Nunca, cara, porque até chegar em mim, tô com 22 anos de idade, quantos caras não tem? Principalmente lá dentro do SBT, tinha muita gente de sopro, né, Jericó, Prequeté, tinha um monte de gente que trabalhava lá, que era muito mais renomado e mais experiente do que eu, que era moleque. E o Edmundo me conhecia dessa época, de eu tocando flauta, música erudita, ou seja, não tinha nada a ver com o que ele estava pretendendo, que era um saxofone tocando jazz. Mas eu já tocava sax, e ele não sabia. Aí me ligou. Aí um dia eu tô indo para a escola, né, porque minha mãe tem uma escola de música até hoje, chama Arte Livre, né, do meu irmão agora. E eu fui para Arte Livre. Cheguei lá, a minha secretária falou, Derico, o maestro Edmundo te ligou. Eu falei, pô, o maestro Edmundo me ligou? O que ele quer, né? Aí eu liguei para ele de volta. Oi, Márcio Edmundo, tudo bem? Ô, Derico, tudo bom? Pô, você tá tocando sax? Eu falei, tô, já faz uns 2, 3 anos que eu tocava sax, mas era muito cru, eu tocava pouco. Pois é, você assiste o João 11h30? Eu falei, puta, assisto todo dia, né? Eu falei, pois é, você sabe que lá é um quarteto, o João tá querendo aumentar para quinteto, tá chamando músicos de sopro para um teste. Você não quer ir lá fazer? Eu falei, puta, lógico. Então tá bom, então vai passar, era férias, né? Então vai passar Natal, Ano Novo, tá? O ano que vem, quando a gente voltar às gravações, eu te ligo e a gente combina, tá? Tá, tchau. Aí, ó, um cara, o Ettore aqui, ó, estudei sax na Arte Livre, com o Alexandre, era o professor de sax lá. Aí Muito eu legal. cheguei, pá, Natal, Ano Novo, blá, 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 blá. Chegou em março, final de fevereiro, começo de março, depois do carnaval. O Edmundo me ligou de novo. Falou, Derico, lembra daquela história lá do teste? Então, semana que vem, segunda-feira, o jogo vai começar, vai voltar. Você pode ir na Vila Guilherme fazer o teste? Eu falei, posso. Isso era dia 7 de março. Puta, passou o fim de semana, eu todo animado. Puta, vou fazer o teste, né? Pô, o jogo, caralho, que legal, né? Aí passou segunda-feira, dia 7 de março, era o dia de ir gravar, de fazer o teste, estourou a bolsa da minha mulher. Puta, entrou em trabalho de parto, eu, cara, segunda de Nossa. manhã, pegamos uma bolsinha que já estava pronta, tá, me meti dentro do carro e fui embora pro hospital, pro São Luís. Eu não tinha plano de saúde, não tinha nada, cara. Foi tudo na faixa, né? O irmão da minha mãe era chefe da UTI do hospital, então a gente tinha lá uns benefícios e tal. Tava com carro emprestado, meu, só. Começo de carreira, né? Meu. Aí chegamos no São Luís, entreguei a minha mulher pro médico, o doutor Bento, de Toledo Rodovalho, até hoje um querido irmão. E falei, pô, Bentão, tô indo, vou deixar a Rê aqui, tô indo fazer um teste na Vila Guilherme pro João 11h30. Ele, pô, tá que legal, eu sabia. Eu falei, não, cara, vou fazer o teste, né? Nem sei o que vai acontecer. Ah, mas vai lá, vai dar tudo certo, deixa ela aqui e tal. Fui embora. Deixei a Rê no hospital e fui embora. Cheguei na Vila Guilherme, fui conhecer as pessoas que eu não conhecia, né? Eu conheci o maestro Edmundo e eu tocava contrabaixo na época, né? Toco contrabaixo até hoje. E na época que eu tocava contrabaixo, que eu fui fazer o exame, que eu fui fazer o teste, eu tocava na noite como contrabaixista. E o batera, muitas das vezes, nas noites que eu tocava, era o Miltinho. Então eu já conhecia o Miltinho. Mas o Rubinho e o Bira eu nem sabia quem era. Fui muito bem recebido por todos ali, tal, produção, direção, músicos, tal. Aí, pô, fui lá, fiz lá na noite, gravei 3 programas, só que eu não sabia que era para gravar ao vivo já. Aí, abri, tal, toquei, fiz lá minha parte, tal, não sei o quê. Acabou, né? O Jô veio junto com a produção,
e falou assim para os outros músicos, né? Falou, olha, não sei se vocês estão buscando músicos, mas pode parar que eu vou contratar esse menino. Falando para mim, menino, né? Pô, 22 anos. Aí eu, vinte e puta, dois que anos, né? legal, cara. Pô, imagina, cara. Aí já fui no departamento pessoal, fui tirar foto, peguei crachá de Golden Cross, na época, que era o plano de saúde do SBT. Puta, eu saí de lá empregado. Aí voltei para a maternidade, consegui ver o parto do meu filho ainda. Então, aquele dia foi um dia muito especial, porque eu entrei, eu comecei o dia como não pai e desempregado, e acabei o dia pai e empregado, pô. Foi o começo dos meus 28 anos, cara. Aí Marcou fiquei muito lá, a sua história, né? dia 7 de março, foi um dia especialíssimo. Dia 8, né? Meu filho nasceu no Dia Internacional da Mulher. Que história. É, Derico, mas olha só, você contando essa história demonstra realmente assim, um carinho muito especial pela sua carreira, o nascimento, a chegada do seu filho, a formação da sua família, o início de uma carreira promissora, né, ao lado de um dos maiores apresentadores do nosso país. Você também criou a sua essência ali, né? Tanto que hoje você é reconhecido como um dos maiores músicos do nosso país, muito obrigado. apresentador de TV também, escritor. Então, assim, você deu início ao lado, né, da sua carreira profissional, ao lado de um dos ícones do nosso país. Como que foi para você, aos 22 anos, né, você almejava em trabalhar no programa do Jô e, de repente, você realiza o seu sonho de trabalhar com o Jô Soares. Como que aconteceu essa mudança mesmo no seu dia a dia, né, o seu convívio com as pessoas, a abordagem das pessoas na rua, porque o seu trabalho começou a ser mais reconhecido, né? Como que você conseguiu lidar com isso, com essa mudança? Então, na verdade, a mídia, ela tem dois lados, né? Ela tem o lado que é o que a gente busca, que é o reconhecimento, a fama, né? De você poder reverter isso financeiramente positivo para você, né? Você começa a ganhar uma grana a mais, o seu cachê muda, as próprias demandas são diferentes, as pessoas começam a te procurar mais, você passa a ser uma pessoa requisitada e tudo mais. Isso tudo é muito positivo e é muito necessário, né? E todo mundo corre atrás disso, na verdade. Mas tem o outro lado, que é o lado da exposição, o lado da sua falta de privacidade, dos diabinhos, né? Porque tem o diabinho que fica falando aqui e o anjinho que fica falando aqui, né? Então, essa dualidade, essa coisa de você lidar com os dois polos da vida, né? Do caráter, né? Isso é uma experiência que você só vai conseguir ultrapassá-la e vivê-la participando disso, você estando, Sim. né, realizando isso. Então, assim, na verdade, eu comecei, como eu era muito moleque, eu passei pelas fases todas do entendimento da fama. Então, eu fui, no começo, deslumbrado, porque a fama realmente é deslumbradora. Depois eu passei pela negação, porque eu achava que eu era muito maior do que aquilo. Então, por exemplo, só para te ilustrar, houve uma época em que eu achava que eu tinha estudado música a minha vida inteira para ser um músico e não para ser assessor de assuntos aleatórios, falar besteira num programa de televisão, né? O que é uma bobagem. Realmente é um negócio de moleque que não tem experiência nenhuma de vida e fica achando que é muito superior àquilo que está acontecendo na sua vida. Então você acaba negando as oportunidades que te aparecem porque você se acha soberbo, você se acha superior. Isso aconteceu comigo também, numa época. Depois vem o começo do entendimento, onde você consegue equilibrar as coisas, né? Eu consegui, em determinado momento da minha vida, equilibrar os tantos personagens que faziam parte da minha vida. O pai, o marido, o músico, o artista, o comediante, sabe?
eu andava na rua, as pessoas falavam, pô, Dericão, vi você lá no programa, conta uma piada aí. Porra, cara, eu não sou comediante, velho, eu não tenho que contar piada pra ninguém. Era tudo espontâneo, né? Aquela Mas então, irreverência toda era tudo na espontâneo. verdade, o assessor de assuntos aleatórios não era um personagem, era eu mesmo. E essa é a negação, era eu olhava pra televisão e falava, pô, esse cara não sou eu, mas sou eu. Né? Então eu me reportava a mim mesmo como uma segunda pessoa. E não, cara, eu era a mesma pessoa. É a mesma coisa que eu me olhasse na televisão e visse eu tocando e falar, pô, mas esse cara não sou eu, mas sou eu, né? Então, assim, eu não tinha um roteiro. Eu não era roteirizado dentro do programa para responder determinadas coisas ou para participar de determinados esquetes, quadros. Não, não existia isso. Então, na verdade, isso era um privilégio que eu não enxergava, né? Fui enxergar isso depois. Então, assim, na verdade, eu tenho uma experiência dentro do programa do Jô de várias facetas, né? Eu melhorei infinitamente como profissional na música. Tive a oportunidade de tocar com um monte de gente que eu jamais imaginaria que eu fosse tocar. Evoluir como pessoa, porque eu tive a oportunidade de conhecer muita gente lá dentro, ouvir histórias que agregaram conteúdo de vida para mim, de um patrimônio que não, não tem como você mensurar. E, ao mesmo tempo, eu também evoluí na minha visão de vida para com as coisas que acontecem comigo. Porque eu tinha aulas praticamente diárias, principalmente com o Jô, de como levar minha carreira, de como andar, como exercitar a liderança, como gerir profissionalmente uma carreira artística, como lidar com profissionais da mesma área que você, delegar funções, sabe essas coisas assim, cara, que você é muito jovem, você não pensa nisso, cara, não pensa. Só que a tua vida profissional corre paralelamente a tudo aquilo que você está vivendo. Então foi muito importante para mim assim ter convivido com o Jô, ter vivido isso junto com os meus amigos e colegas de sexteto, ter lidado com a produção, com a direção, tê-los como amigos até hoje, né? Isso é um privilégio também, né? Do lado corporativo da vida, porque, puxa, você trabalha com música, que legal, você é um artista, tá? Não, você vive corporativamente também, como qualquer outra empresa. A Globo, o SBT, eram empresas como é a Johnson, como é a Volkswagen. Qualquer empresa tem os seus funcionários e dependem de um corporativismo, de uma coisa de você trabalhar em grupo, de você saber lidar com intempéries e principalmente saber lidar com hierarquia, né? Porque tem pessoas superiores a você, às quais você tem que lidar, você tem que prestar contas, você se reportar, né? Então a gente aprendeu muito com isso, né? E o outro lado é o lado das benesses, né? Eu comecei a ganhar uma grana, eu tinha uma estrutura de vida muito mais equilibrada, confortável, tinha salário fixo, tinha fundo de garantia, 13º, férias, plano de saúde, repartição de lucros, mídia, eu estava todo dia no ar, então não me faltava trabalho. Então, todas essas coisas você tem que colocar num caldeirão e tirar proveito disso de todas as formas. A gente só consegue isso depois que acaba. Enquanto você está usufruindo disso, você entra num furacão que você não dá muito valor a todos os elementos que estão dentro daquele caldeirão, né? Você vai pensando alguns que são para você mais proveitosos naquele momento. Agora, quando você sai, faz 5 anos que eu estou fora, né? A gente terminou no final de 2016, estamos com 5 anos e meio, praticamente, fora do ar. É agora que a gente consegue perceber o quanto aquilo foi importante para nós, porque agora a gente usa tudo. Agora eu uso toda a minha experiência de vida lá dentro, todos os contatos que eu fiz lá dentro. Agora eu tenho certeza e dou valor ao dinheiro que eu ganhei, quanto que eu pude guardar, o patrimônio eu consegui, os trabalhos que eu tenho até hoje são frutos do quê? Por que a gente está conversando aqui hoje? Né? Por que você veio me ligar e falar, pô, Dericão, vamos participar do meu programa, eu queria ouvir a tua história. Por quê? Porque a minha história é relevante, porque a minha história tem algum tipo de interesse para as pessoas que seguem você, até para você mesmo, a curiosidade que você tem de saber coisas que eu estou contando. Então, isso, depois de 5 anos e meio fora do ar,
é um patrimônio. Esse patrimônio não tem um valor físico, né? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar isso todo dia, né? Então, eu estar aqui com você hoje conversando é um trabalho que eu faço para manter as pessoas cientes do que eu fiz, eu estar na memória de todos. Aí um cara tá vendo a gente aqui e fala, puta, cara, eu vou convidar o Derico para tocar no meu casamento. Sabe uma coisa assim? E assim vai seguindo a vida, entendeu? A gente vai gerindo aquilo tudo que a gente, aquele jardim todo que a gente plantou, agora tem que regar, né? Então, eu acho que é o maior legado que eu tenho com relação aos 28 anos que eu fiquei lá, é saber regar o jardim que eu plantei. Você diz assim, sobre o término, né, do programa do Jô, mas de uma certa forma o trabalho continua, a sua agenda é lotada, tanto que nós marcamos a entrevista hoje nesse horário por conta da sua agenda. Né? Mas foi uma surpresa para você, Derico, quando o programa mesmo chegou ao fim, foi uma surpresa, pegou os músicos realmente de surpresa? Então, para quem vivenciou aquela época, o último ano do Jô, ele falava todos os dias quando abriu o programa, estamos aqui começando mais um programa do programa do Jô, em sua última temporada. Ele falava isso o ano inteiro. Então ele já dizia que seria a última temporada. A gente, como contratado, porque você falou, começou quarteto, depois virou quinteto, depois virou sexteto, né? Virou sexteto quando o Rubinho, o guitarrista, morreu, entrou o Tomate no lugar dele, e o Chiquinho Oliveira, trompetista, entrou para fazer o sexto elemento do grupo. Então a gente ficou como sexteto durante 10 anos, né? Acho que até mais. Ficamos por 15 anos como sexteto. Aí os últimos 2 anos, o Tomate e o Chiquinho foram embora, por contenção lá, um monte de coisa que aconteceu, e voltamos a ser quarteto. Eu, o Osmar, o Milton e o Bira, né? E ficamos os últimos 2, 3 anos gravando como sexteto, como quarteto. E, na verdade, quando a gente, o último ano que a gente estava como quarteto, todo dia o Jô falava que ia terminar. Então a gente já sabia que ia acabar. O que aconteceu é que isso não é um julgamento de valor, eu não estou aqui julgando, né, as atitudes de ninguém, mas cada um entendeu o final do programa de um jeito, né? O falecido Bira, nosso querido Bira, saudoso Bira, um querido amigo, ele não acreditou que o programa fosse acabar. Então, mesmo o Jô falando todo ano que o programa ia acabar, ele falava assim, não, vai chegar no fim do ano, ele vai fazer uma pegadinha com a gente e vai contratar, vai assinar mais um contrato de 2 anos. Eu falava, Birinha, não, cara, não, o programa vai acabar. E aí ele ficava nessa esperança. Então, alguns viveram um período, um gap, depois que o programa acabou, de frustração profunda, né? Pé na depressão e tudo. Por quê? Porque, por exemplo, o Bira, né, voltando a falar do Bira, o Bira vivia a Globo. Ele ia no programa, ele ia na emissora quando não tinha gravação. Nossa. Ele ia lá, se vestia, porque ele era super elegante, né, botava o terno dele, tal, o lencinho na lapela, tal, ia lá ler jornal. Chegava lá, passava o dia. Por quê? Porque aquilo era a vida dele. Então, sabe quando eu falei para você que a minha negação, o período da minha negação, quando eu tinha 22, 23 anos, ele teve quando ele tinha 180. Sim. O período da negação dele foi depois. Ele negou uma evidência, que era o fim do programa. Está errado? Não. Foi a forma que ele encontrou para burlar, talvez, a tristeza que já estava batendo a porta dele, a falta de perspectiva. Pô, vai acabar o programa, eu não tenho mais o que fazer, eu tô aqui, sabe, não queria assumir o desemprego, não sei, não dá para saber. Mas assim, o Miltinho foi embora para voltar para para onde que ele estava? Lá em Minas Gerais. Assim, você entrou nesse ponto, Derico. Eu queria, assim, você que conviveu mesmo ao lado de todos os integrantes, inclusive você prestou uma belíssima homenagem ao Bira, né, quando ele adoeceu, né, veio a falecer.
Você acha que ele foi cometido de uma depressão que a causou, né? A questão agravando o problema de saúde dele e ele veio a ter uma AVC? Você sabe, Elton, que é difícil da gente falar, porque eu não tenho essa expertise médica. Mas, assim, a mente, o coração, eles regem a vida, né? Você pode ficar doente se você quiser ficar doente, você fica, né? Por menos doença que você tenha. Então, na verdade, eu acho que a tristeza debilitou o Bira, né? Talvez tenha agravado problemas que ele já tivesse, físicos, né, de saúde, Sim. que foram agravados por uma tristeza profunda, né? Uma melancolia, quer dizer, eu estou aqui devaneando uma coisa que eu não estou falando por mim, né? Pela experiência que eu Sim. tenho de convivência com ele e os momentos que a gente viveu depois que o programa acabou. Era notório a tristeza que o Bira sentia. É aquele cara que tinha aquela luz que todo mundo conhecia, que dava risada, tal, de repente você apaga a luz, né? O ambiente Uhum. continua existindo, só que não tem mais a luz, é um quarto fechado escuro, né? Quando era um quarto com a janela aberta, ventilação, colorido, de repente o quarto continua igual. Ele só perde aquela luminosidade, perde aquela alegria. Foi o que aconteceu com o Bira, na verdade. Ele era a mesma pessoa, só que sem aquele brilho, sem aquela alegria. E isso eu acredito eu que vai matando aos poucos uma pessoa, né? Principalmente o Sim. Bira, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, respondendo a sua pergunta, a surpresa que o programa, que ao fim do programa do Jô causou, foi uma para cada um. Cada um teve uma surpresa diferente. Eu fui ter a surpresa completamente diferente de todos, porque todo mundo me falava o seguinte: Derico, toma cuidado, porque a mídia é cruel. Você vai sair da televisão, daqui 6 meses ninguém vai lembrar de você. Isso em 2016. E a minha surpresa maior foi que isso não aconteceu. As pessoas falavam isso e isso não se tornou uma realidade. E eu, graças a Deus, eu não incorporei isso como uma realidade, porque senão eu teria emburacado também. Porque eu estava no limiar do buraco, porque, pô, eu estava com 50 anos, pô, quando o programa acabou. Eu tinha 50 anos. Eu tinha a idade que o Jô começou. Quando terminou o programa, eu estava com a idade que o Jô tinha começado o programa. Então, puta, tudo isso pintava na minha cabeça. Eu falava, pô, caralho, eu tô com a idade que o jogo começou, e aí eu fico me reportando à época que o jogo começou, puta de um sucesso, carreira ascendente, topo da cadeia alimentar, e eu agora, com a idade dele na época, tô aqui desempregado, fudido e tal. Eu não posso pensar assim, né? Eu tenho que pensar que eu também tenho a minha carreira, que eu também sou um cara produtivo, que eu tenho capacidade profissional e que eu tenho essa relevância dentro do cenário cultural do Brasil. Então eu tenho que me virar. Eu tenho que fazer alguma coisa acontecer. Se eu tivesse falado, não, puta, realmente vocês estão certos, a mídia vai acabar comigo, porque tal, o povo é cruel, tal, eu tinha me emburacado e ia morrer também, né? Talvez demorasse um pouco mais, mas eu morreria. E não, cara, nesses 6 anos que se passaram praticamente, cara, a minha carreira deu uma virada. Assim, eu não digo uma virada, porque eu não deixei de fazer coisas, ou, puta, comecei a fazer uma coisa completamente diferente. Não, é que eu comecei a fazer as coisas de uma forma mais direcionada, né? Sem aquela estrutura que eu tinha. Porque fica muito fácil você produzir tendo salário, sabendo quanto você vai ganhar no fim do mês. E a nossa profissão não é tão estruturada assim. Né? A gente não tem um fixo, a gente não tem uma garantia, uma segurança, né? Como tem um CLT, um empregado de uma empresa e tal. Então, para mim foi diferente essa experiência, porque eu passei 28 anos da minha vida com essa estrutura. Então, eu fui dos 22 aos 50 sem saber o que era pagar um plano médico, por exemplo. Eu não sabia quanto custava um plano médico. Eu só fui saber quanto custava um plano médico quando eu saí da Globo. Que aí sim eu fui me dar conta de que eu precisava pagar. Eu tinha filho, tinha neto, tinha esposa, pô, eu tenho que ter um plano médico. Só que quanto custa um plano médico?
Aí eu fui atrás. Aí, pô, sério mesmo? Nossa, pelo amor de Deus. E são essas as surpresas que foram. Não foi, a surpresa para mim não foi o programa ter acabado. A surpresa para mim foi ter encarado a minha vida sem o programa. Essa foi a surpresa. Como é viver sem o programa, entendeu? Ah, existe vida depois do programa do Jô? Existe. É diferente? É. Melhor ou Claro. pior? Não dá para saber se é melhor ou pior. Agora, 6 anos depois, eu posso dizer para você que a minha vida depois do programa do Jô, por causa do programa do Jô, por causa do Jô, ela é muito melhor, né? Eu não, o programa, a minha vida hoje é muito melhor porque sem dar os louros da vitória ao que eu vivi, seria uma ingratidão muito grande minha, né? A minha vida é muito melhor hoje por causa do Jô, porque eu passei 28 anos lá. Então aí agora a minha vida é melhor, né? Não é em detrimento dele, muito pelo contrário, é por causa dele. E isso não é uma coisa que eu faço como um exercício que está me preocupando e eu fico, puta, eu tenho que falar isso para parecer ser legal para as pessoas. Não, cara, é uma realidade. É uma realidade. As pessoas me veem até hoje e relacionam a minha imagem a um negócio muito maior, que é programa do Jô, ao próprio artista Jô Soares, a própria emissora Globo, a própria emissora SBT. Olha quanta coisa que tem na minha mochila que independe de mim, mas ao mesmo tempo me associa a tudo isso, ao grupo, ao sexteto, às músicas que a gente tocou. Muita gente chega para mim, Elton, até hoje, fala assim: pô, Adericão, eu toco por sua causa. Eu comecei a tocar de te ver tocar, ou de ver o grupo tocar. Por quê? Porque a gente era de uma relevância dentro do cenário da música brasileira que poucos grupos tiveram. Poucos. Para não dizer nenhum, eu vou dizer poucos. Mas aí você vai elencar quantos grupos da época tinham todo esse privilégio de estar todo dia no ar, cara. A gente estava todo dia no ar, tocando música instrumental. Imagina, cara, não tem. Posso dizer, a gente era o único, cara. Eu digo poucos para ser um pouco mais humilde, mas não tinha, cara. Não tinha um grupo que fazia o que a gente fazia. Éramos nós. Então, toda essa leva de músicos dos anos 90 para cá, que hoje tem 25 anos, 20 anos, 25 anos, muitos desses músicos começaram a tocar por nossa causa, de ver a gente tocar. Olha que responsabilidade que a gente tem, entendeu? E aí a gente sai viajando, mostrando a nossa cara, tocando a nossa música, e a legião de fãs que a gente tem continua crescendo. Porque as pessoas, elas entendem que a gente teve uma participação protagonista até dentro da vida dessas pessoas. Então é muito legal. Eu acho muito legal. Para onde eu vou, no Brasil inteiro, e ó, eu sou conhecido no Brasil inteiro, cara. O Brasil inteiro sabe quem eu sou. Isso a gente não tem dúvidas, né? Tanto que nós estamos aqui, sua agenda está cheia, o programa acabou, mas o trabalho continua. Após o programa, você desponta também como apresentador de TV. Mas antes que eu vou chegar aí, eu quero registrar aqui a presença também, um excelente ator. Admiro muito o trabalho dele. Galã, inclusive, da Rede Globo. Te parabeniza pela sua história. E diz que realmente, assim, a sua história de vida é o Renan Monteiro. Acabou de falar aqui Que legal. que você é muito, muito humilde. E outras pessoas também que passaram aqui e disseram a mesma forma, né? Ô Derico, assim, você continua tendo contato ainda com os outros integrantes, com o Jô, ainda seja por telefone ou Por encontros telefone. mesmo? Por telefone, sim, com o Chico Oliveira, o trompetista, é meu irmão querido. A gente toca junto, temos show para fazer agora semana que vem. Com ele eu tenho um contato bem mais. Mesmo antes do programa, né? Mesmo antes de ele entrou em 99 no programa. Antes Aham. disso a gente já se conhecia, já tocava junto. Então a nossa relação é uma relação bem próxima, assim, de família, inclusive, de confraternizar filhos e esposas e tal. O Tomate está nos Estados Unidos, né? Tenho contato com ele via Skype, via WhatsApp e tal. Também sei, falamos da semana passada, inclusive. Tá lá nos Estados Unidos tocando, tá com uma carreira bem forte também, cheio de coisa para fazer, tá feliz lá. Era o que ele queria, né, na verdade. O Bira morreu, o Rubinho morreu, o Miltinho tá em Juiz de Fora,
né, vivendo a vida dele lá, também tá bem quieto, recluso. Para falar a verdade, o Milton, eu não sei nem se está tocando mais. Eu acredito que esteja, porque ele não ia conseguir parar de tocar totalmente, porque viveu a vida inteira dele tocando, né? Então não é tão simples assim parar. E o Osmar está em São Paulo. Ele tem tá tocando piano também, ainda fazendo as suas performances, e ele tem um centro holístico, ele criou um ambiente, porque ele também tinha essa coisa mais voltada pro holístico, pro interior e tal, e aí ele criou um centro na Vila Mariana, na Ana Rosa. E está trabalhando com isso, tal. Tem um monte de salas que ele aluga, tem estúdio e tal. Tá bem também. Tá cada um na sua área, né? Fazendo suas coisas. E eu fazendo as minhas, né? Eu não parei de jeito nenhum, muito pelo contrário, cara. Eu agreguei trabalhos à minha agenda, né? Então eu toco com um monte de gente, com um monte de formação, orquestra. Agora eu vou fazer concerto com orquestra. Já fiz, a semana passada fiz um com uma orquestra maravilhosa que é de Arthur Nogueira, uma cidade do interior de São Paulo aqui. Tem um projeto social chamado Projeto Retreta, da Corporação Musical 24 de Junho, que tem um querido amigo meu, que é o maestro Ricardo Michelino, e a gente fez um concerto com o Edu Falaschi, ex-cantor do Angra, né, Almar, que agora está com carreira solo faz tempo. E fizemos um rock sinfônico. Puta, mas foi tão legal, cara. Foi uma das melhores performances que eu tive o privilégio de participar. E então tem essas coisas. Toco como orquestra em Belo Horizonte também, que é a Opus, do meu querido também maestro Leonardo Cunha. A gente já fez um monte de coisa com bacana também, com Guilherme Arantes, com Nando Reis. Vixe Maria, tanta gente legal. E então é isso, e eu fico fazendo show. Tenho meu irmão, que é uma coisa que eu tenho 40 anos de parceria musical com meu irmão, Serginho Ciotti, que chama Duo Ciotti. A gente viaja o Brasil inteiro fazendo show. Vixe Maria, não paramos. Agora vamos fazer show com o Kiko Zambianchi, também convidando. Então, assim, e eu tenho meu podcast, né, que é o Derico Convida, que eu fico conversando com as pessoas, falo com grandes amigos, queridos também, que eu tive o privilégio de angariar aí durante esse período todo. Então é bem legal também. O Derico Convida tá em Spotify, tá em YouTube, é bem legal. E o meu programa, né, que é o Na Estrada com o Derico, que eu fazia na IPTV, que é a Globo daqui, né, Globo Campinas. Eu tenho um truck, né, que é o Derico Music Truck, que eu saio viajando com caminhão, tocando de graça em praça, parque e tal. E agora eu vou começar, né, tem um projeto agora que começa agora, começa essa semana. Sexta e sábado eu já vou para Botucatu e Lençóis, aí depois vou fazer Paulínia. Agora eu começo a viajar com o truck. Então é muito legal isso também, porque me dá autonomia para poder tocar onde eu quiser. Né? Não tem mais essa de pegar agenda de bar, de teatro. Ah, não pode ser hoje, pode ser amanhã. Pô, eu pego o truck e meto numa praça, plugo numa tomada, toco, levanto e vou embora, entendeu? Então isso é muito saudável, cara, muito gratificante, assim. Então eu tô fazendo minhas coisinhas. Derico, eu quero aproveitar o gancho aqui, ó, o Joselito Gaza e o Renato, ele pergunta o seguinte: você ainda tem contato com o Jô Soares? Então, o Jô, cara, eu tenho contato via telefone, né? Falei com ele há pouco, fez aniversário, conversamos, mas fisicamente não, fisicamente eu não tenho. Mesmo porque na época da pandemia, né, na época da pandemia ele ficou mais em casa, ele não estava muito para contato, não. Mas fiquei sabendo das coisas dele, que ele está produzindo, deve estar estreando peça agora, né? Que aí voltou, né? Os teatros estão abrindo, então ele estava esperando essa flexibilização para poder realizar os projetos que ele tinha, né? Mas tá bem, tá lá fazendo as coisas dele, só não nos encontramos mais. Existe aí uma possibilidade de vocês se reencontrarem, quem sabe numa próxima produção, um próximo programa? Não, eu acho muito difícil, cara. Eu, sinceramente, adoraria. Se aparecer essa oportunidade, eu estarei à disposição. Ah, mas e por que você não faz, então? Puta, cara, porque, na verdade, precisaria criar um projeto para que o Jô se sentisse seduzido a fazer, já não teria o Bira mais. Então, assim, na verdade, eu acho que você vai perdendo
as referências, né? Para conseguir fazer uma Sim. coisa que tivesse uma relevância para quem fosse ver, né? Mas nada é impossível, cara. Nada é impossível. Mas eu acho muito difícil. Para falar a verdade, eu acho muito difícil. Derek, para a gente finalizar, é uma curiosidade assim que todos nós que assistimos o programa do Jô tem, né? Vocês passavam a pauta antes do programa Nunca. ou aquelas irreverências, aquelas piadas, o Era Jô tudo pegava na hora. vocês de surpresa? Era tudo na hora. A gente chegava, Sério? o que era legal, uma das coisas legais, assim, de você se sentir vivo e seduzido e entusiasmado, era que você não sabia o que ia acontecer. Então, eu saía daqui, eu moro em Indaiatuba, né, interior de São Paulo. Eu saía de casa para ir trabalhar em São Paulo, animado, falava, puta, o que será que vai acontecer hoje? O que será que vai e tal? O que vai acontecer? Aí você chegava lá e via o que ia acontecer e falava, bom, Zeca Pagodinho, Tim Maia, você fala, puta, hoje vai ser a festa baile aqui, né, cara? E aí o Jô também se animava. Então, assim, você sentia no ar mesmo coisas assim um pouco mais sérias, digamos assim, de política, de esporte, né? Pô, hoje vai o Ayrton Senna, hoje tem Pelé, hoje tem Roberto Carlos, hoje tem Lula, tem um monte de gente que foi lá, né? Todo mundo foi lá, né? Então, cada hora era uma coisa diferente. E, paralelo a isso, tinha as brincadeiras mesmo, né? Que eles sabiam, mas a gente não, né? Então, pô, o Jô começava lá o speech dele. Pô, boa noite, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um programa do Jô. E a notícia quente de hoje foi descoberta encalhada no sul da América do Sul, uma tartaruga de duas cabeças. Puta, e aí, cara, ele olha para o lado e fala, Derico, como é que pode matar? Então, assim, cara, você tinha que estar esperto, porque qualquer momento ele ia perguntar qualquer coisa e você tinha que responder, né? Então, isso é que era legal. Isso que era uma coisa que entusiasmava, né? Você chegava lá e tinha uma gincana para acontecer dentro do seu trabalho, pô, fazia parte do seu trabalho. Era essa dinâmica, né? Então era muito legal, cara. Mas, ó, respondendo a pergunta dos seus colaboradores, ninguém sabia de absolutamente Não. nada. E o que o Jô bebia naquela caneca dele? Curiosidade telespectador. Ó, O que o Jô Soares toda, tomava? toda vez que o Jô tomou álcool no programa, foi descarado. Ele brindava vinho com Fernanda Montenegro, brindava cerveja com Zeca Pagodinho, brindava uísque com Ziraldo, brindava vodka com uma dançarina russa. Isso era tudo descarado. Ele fazia isso mesmo, chamava o Alex, servia e tomava. Na caneca, que não tinha como saber, ele tomava ou refrigerante, diet, né, ou Coca Zero, Guaraná Zero, água, e quando estava muito frio, na época de muito frio, ele tomava tipo uma sopinha, tipo um caldinho para dar uma esquentada, tal, para dar uma segurada na onda, tal. Mas assim, vou botar na caneca aqui uma mistura de suco de laranja com pinga. Não, nunca. Né? Na verdade, se ele tomasse muito álcool nas entrevistas, ele não segurava a peteca, porque eram 9 entrevistas por dia, não dava. Mas E aí outra coisa também, isso também era um negócio que ele fazia de vez em quando. Quando ele sabia que ia, tipo, o Zeca Pagodinho, ele deixava para gravar no fim. Porque não ia Tinha todo prestar, um entendeu? esquema. Não ia prestar, ia dar merda. Então ele já deixava para o fim para não ter problema, entendeu? Porque se ele pega o Zeca no começo, aí ele tem mais 5 entrevistas, 6 entrevistas para fazer e já era, né? Já não ia conseguir. Então isso ele fazia, ele dava uma certa gerenciada no etílico lá. Roderico, muito massa. Eu gostei de ter batido esse papo Que com bom, você, ter fiquei muito conhecido um feliz pouco também. mais da sua carreira. E realmente, assim, a sua história, a sua persistência é uma lição de vida para muita gente. Várias Muito pessoas obrigado. que passaram por aqui te parabenizaram pela sua essência, pela sua humildade, a sua generosidade em você contar com detalhes, né, riquezas mesmo de detalhes, a história da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Assim, Sim, só te parabenizo mesmo, continue com essa essência, porque isso faz realmente a diferença. São mais de 46 anos de carreira, mais de 46 anos de história que você tem para contar.
desses 46 anos, 28, quase 30 anos, você compartilhou com a gente todos os dias, né? Entrando nas nossas casas. Então, você é um patrimônio público, sim. A sua história, a sua história de vida, o seu profissionalismo. Então, se sinta um patrimônio brasileiro. Por isso que a gente quer realmente saber o que você está fazendo, quais são os seus projetos aí. Após o programa do Jô, você se despontou também como apresentador e nós vamos ficar aqui na torcida esperando compartilhar diariamente com você. Seja um projeto de uma TV aberta, seja um projeto de uma TV fechada, nós vamos ficar aqui torcendo. Eu só quero compartilhar com o seu público, tá? Que não acompanha o programa Na Lente pela TV, que é transmitido pelas operadoras RCA e NET, por parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Salvador, que se inscrevem no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós colocamos na íntegra lá em nosso canal no YouTube. E nós temos uma... Ó, o Joselito aqui falando aqui, que ele tem as fitas de VHS. Os VHS do programa. Isso é relíquia, hein? Isso é relíquia. Isso é relíquia, isso é muito bacana, que demonstra o carinho com o seu trabalho, né? Aí você percebe que são 46 anos de muita história, 46 anos de muita perseverança, né? Então isso é muito gratificante. Nós temos, Rodrigo, uma exclusiva com um famoso cantor, inclusive fez parte de vários programas na década de 90, vendeu mais de 5 milhões de discos, 5 prêmios, dentre eles disco de ouro, diamante, diamante duplo. Esse cantor está sendo acusado de aplicar golpes na praça. Tá? Ex-integrantes desse grupo vieram aqui no Na Lente revelar que realmente caíram no golpe. O cantor Elimar Santos depositou mais de R$ 7.500 na conta desse cantor. E com exclusividade nós conversamos com ex-integrantes e nós conversamos com o sobrinho desse cantor. Se você ficou curioso e quer saber que cantor é esse, eu aguardo vocês daqui a pouquinho lá no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Daqui a pouquinho eu vou para lá e aguardo vocês. Derico, obrigado, tá? Obrigado pela sua disponibilidade. Fique bem, saúde e paz. Obrigado pelo convite que foi feito. Fiquei muito feliz de poder conversar com você. Amém. Obrigado mesmo. Sucesso aí sempre. Um abraço. A todos nós. Obrigado, queridão.